Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. A vida dessa moça foi marcada por uma depressão profunda e uma altíssima quantidade de atividades não muito naturais. Olha, ouça a história dela e depois tire suas próprias conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir, que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, caminhante. Hoje estou melhor, mas passei por muita coisa e é sobre essa época que eu vou contar. Sim, tive ajuda profissional, mas se vocês ouvirem a história vão entender o porquê. Meu pai, ele tirou a própria vida, mas dizem que foi trabalhos de espíritos e que ele fez um pacto errado. E que isso poderia inclusive afetar a vida de seus familiares e descendentes. Mas eu nunca tive a tendência a acreditar nisso. Tudo isso porque ele faleceu de uma doença inexplicável, que não deveria ter acontecido daquela maneira. Tudo bem, a tecnologia naquela época era bem diferente. Naquela época não tínhamos como detectar muitas coisas que temos hoje. Mas mesmo assim, dizem que foi algo tão estranho que ficou óbvio que aquilo não era natural. E minha mãe, meus parentes ficaram um pouco marcados por causa disso. Bom, antes que me perguntem, não, eu não o conheci, infelizmente não. Um pouco antes de eu nascer, ele havia falecido. Pois é, isso é uma coisa que me deixa triste até hoje, pois nunca o conheci. Lembra que eu falei que a maldição poderia ser passada para a família, para os seus descendentes? Então, pois é, eu tenho visões. Tenho visões de coisas que são complicadas às vezes. Coisas que não falam a ninguém. A princípio eu tentei explicar, mas olha, foi tão complicado que eu fiquei um pouquinho traumatizado, eu era pequena. Ao perceber que estava vendo coisas que ninguém mais via, eu fiquei chocado. Quando eu terminei o ensino médio, sabe, para mudar de ares, minha própria família já não aguentava mais, então nos mudamos para uma cidade grande, assim que terminaram as aulas, onde eu iniciei, na verdade, a minha faculdade. Curso que iria dar uma grande vantagem na minha carreira como advogada. Porém, as alucinações, aquelas que me perseguiam, pioraram. Eu tentava cobrir isso fechando meu foco. Risos ocasionais que vinham de lugar nenhum e formas que me chamavam mais a atenção, sabe, do que às vezes as pessoas que estavam na minha frente. Começaram a perder o seu brilho comparado ao meu foco principal, que era me comportar como as outras pessoas. Então, com apenas 19 anos, eu tentava me comportar como as outras pessoas, eu tentava me dar muito bem na minha faculdade, agradar a minha mãe e meu padrasto, esconder as alucinações para não se preocupar, fora os meus problemas cotidianos. Com tantas coisas em minha vida, acabei me isolando, eu perdi um pouco os meus amigos, sabe? E principalmente, olha, eu perdi meu primeiro namorado. Sim, tive meu primeiro namorado apenas com 19 anos, e não me envergonho disso. Ser precoce não faz bem para ninguém. Sabe o que aconteceu? Fui diagnosticada com depressão e foi difícil para minha mãe lidar com a minha depressão, pois é a primeira vez que lidamos com algo tão diferente. É sempre assustador, sabe? Não posso reclamar da minha mãe nem do meu padrasto. A vida inteira deles foi para me agradar.
Por parte deles, sempre tive afeto e encorajamentos. Eu fui um pouco tardia assim no namoro, mas eu compensava isso inicialmente com muitas amizades. É que depois, com o tempo, realmente eu acabei me fechando. Mas isso foi depois, sabe? Aconteceu pelo fato das alucinações estarem em um nível complicadíssimo. Eu não conseguiria segurar amizades dessa forma. Sempre que estava no meu quarto, pronta para dormir, havia uma voz e muitos olhos me observando, o que me fazia dormir pouco, que era um agravante nesse caso. Chegou a um ponto em que um dia eu estava dormindo e eu simplesmente levei um tapa no meio do olho. Imagine um tapa do nada. E depois, como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Isso, eu estava deitada em minha cama. Olha, nesse meio tempo a minha mãe começou a frequentar uma casa de espiritualistas. E apesar das minhas visões e tudo mais, eu não ia. Algo dizia para mim não ir. E olha que a mulher, gerente, eu não sei como explicar o nome da... Imagino que seja algo como mãe de santo. Do local dizia que eu deveria ir lá para fazer uma limpeza. Mas eu não fui a princípio. Na verdade eu negava. Eu acho que aí o ego dizia, sabe, eu estou para pegar um diploma. Eu estou para me formar e logo exercerei a função de advogada, ou pelo menos como um assistente inicialmente. Eu não preciso desse tipo de coisa. Pelo menos era isso que eu esperava. Conseguir um serviço para poder ajudar a minha mãe, coisa que até hoje para mim foi extremamente difícil. Coitada, ela e meu padrasto levam a casa. Eu já tenho idade o bastante para conseguir ajudá-los, mas nunca consegui um serviço. Como conseguiria fazer isso? Nesse dia eu cheguei em casa e a mãe de santo do centro espírita da minha mãe, vou chamá-la assim, estava lá. Elas estavam conversando. Algo me dizia para não me aproximar dela, mas mesmo assim eu fui. E confesso que a mulher olhou um pouco assustada para mim. Mas antes que ela pudesse me tocar ou fazer qualquer coisa, eu me afastei e, como eu faço sempre, e fui para o meu quarto. Nessa mesma noite eu acordei sendo sufocada por algo que estava apertando a minha garganta, algo que estava me sufocando como se fosse de dentro para fora. Sorte que minha mãe ouviu e abriu a porta e me socorreu. Eu sinceramente acho que eu teria partido aquela noite. Passei horas essa noite tentando dizer à minha mãe que estava bem, que não era nada. Último dia voltando da faculdade à noite, só para completar eu fui assaltada. Olha, levaram minha bolsa, meu celular e tudo que estava comigo. Sabe que na hora eu recusei? Sim, algo me disse para recusar, e eu recusei. Mas eu tenho certeza que o assaltante apertou o gatilho e o mesmo falhou todas as vezes, deixando o ladrão muito nervoso, muito mais do que já estava. Então ele pegou tudo à força e correu. No dia seguinte, o dono da lanchonete onde eu comia na faculdade insinuou que teria que pagar favores a ele, só para completar. Olha, triste, eu sentei e chorei muito, pois, sabe, além do meu celular, era a minha forma de comunicação com os meus amigos, a única forma que eu tinha no momento. Talvez eu mesmo estivesse me limitando, mas era como eu via. Ali estava toda a minha vida, minhas fotos, minhas músicas, tudo. Agora ainda tinha essa do dono da lanchonete. Até agora eu não entendo sinceramente como eu não morri aquela noite. Eu sinceramente estava começando a ficar com medo, até mesmo de ficar sozinha. Sabe, igual uma síndrome do pânico? Qualquer coisa era motivo para me assustar, para chorar. Meu cabelo começou a cair, na verdade. Eu comecei a ficar sem fome. Isso mexeu muito comigo. Pensava diariamente que nem era para mim estar viva ainda. Muitas vezes eu pensava, será que a vida de todos é tão pesada assim? Ou será que é somente a minha? Foi então que resolvi contar tudo à minha mãe. Pois é, aquela que eu poupava de todas as minhas alucinações e loucuras. Por anos eu resolvi me abrir, contar tudo o que estava acontecendo.
Ela estava vendo como eu estava. Isso estava deixando pior. Logo, ela arrumou uma maneira de eu fazer um tratamento. O que eu não esperava é que a psicóloga fosse a mãe de santo de onde ela frequentava. Olha, a princípio eu confesso que eu fiquei com o pé bem atrás, mas depois da primeira sessão eu saí de lá tão bem, sabe, tão renovada, que eu resolvi me render às sessões dela. Sim, sessões no qual eu comecei a frequentar periodicamente. E olha, depois de um mês o meu cabelo começou a voltar. Sabe, eu já estava com fome. Eu estava começando a ter uma vida normal novamente. Inclusive, eu havia vontade de sorrir de novo. No mesmo dia da minha última sessão que eu compareci, eu estava numa praia de madrugada, onde não tinha quase ninguém. Eu comecei a andar sem rumo. E com isso comecei a andar lentamente até o mar. Olha, estava uma delícia. Era uma madrugada, não tinha ninguém ali, somente eu. Sabe aqueles momentos, eu estava passando um filme na minha cabeça, com todas as coisas boas que aconteceram na minha vida e que eu não percebi. Coisas da minha família, coisas dos meus amigos. Eu comecei a afundar cada vez mais na água, e quando eu estava já perdendo a consciência debaixo d'água, eu vi a coisa mais linda do mundo. Era uma mulher. Sabe, às vezes sua pele era branca e seu cabelo era preto, com os olhos azuis. Às vezes sua pele era negra, com os olhos pretos e um vestido claro. É muito linda, com um vestido esvoaçante debaixo d'água. Ela me pegou pelos braços. Ela me arrastou para fora do mar. Eu fui acordar simplesmente deitado na minha cama, porém toda encharcada. E o mais estranho, a água, que deveria ser meu suor, estava extremamente salgada. Além de tudo, tinha uma diferença que eu fui perceber com o passar da semana. Eu estava leve. Eu queria sorrir. Eu queria chegar a algum lugar. Nas semanas seguintes, consegui um emprego e como estagiária na minha área. Daí para frente eu posso dizer que tive uma vida que eu não conhecia. Eu não precisava fingir ser feliz para que os outros se importassem. Eu já estava feliz. Estava ótimo. Óbvio que minha mãe me disse que quem me salvou foi Iemanjá. Eu não sei se acredito até hoje. Não frequento o centro da minha mãe. Afinal, ela mesma disse que eu não precisava, pois o que importa é você estar bem, não importa a fé que você tenha. Como você se sente, esse é o mais importante, e como você leva a sua vida. Eu acho que era esse recado que eu queria dar, contando esse relato, o caminhante. Obrigado por ler. Pensamentos como tirar a própria vida nunca são a melhor opção. Tá? Para isso existem profissionais que são completamente treinados para tratar esse tipo de doença. Eu vou deixar na descrição o telefone de uma associação especializada nisso. Não se esqueça de dar o seu likezinho aí no vídeo e compartilhá-lo também, ok? Inscreva-se no canal, assim você não perde nenhuma das histórias. Até mais!